Gente, vamos falar hoje sobre modulação do sistema imune em indivíduos positivados pelo Covid-19. Vamos falar primeiro, conceituar muito bem, primeiro, essa contaminação, essa positivação do indivíduo. O indivíduo é positivado quando está exposto a esse vírus, dependendo da carga viral, ele vai ter mais ou menos sintomas. Essa carga viral estando presente, ela tem preferência pelo trato respiratório. Mas como esse vírus tem uma afinidade através da spike protein, uma afinidade pela enzima conversora de angiotensina, ele também ocorre no trato gastrointestinal. Então, além muitas vezes, vou só antecipar rapidamente o quadro clínico, além muitas vezes de uma insuficiência respiratória, também o indivíduo pode apresentar um quadro diarreico pelo mesmo vírus, mas em proporções diferentes nesses dois diferentes tratos. E eles não são excludentes. O indivíduo pode apresentar quadro diarreico, febril e insuficiência respiratórias, mas também pode apresentar um ou outro, tá bom? Então, essa é a característica do vírus, que tem essa afinidade bioquímica, fisiológica, por esse sítio de ligação. Ponto. Agora vamos falar como o indivíduo responde a esse quadro. Tá? Após a infecção, todos nós temos uma resposta do sistema imune inato. É aquele primeira porta de entrada. É aquele que faz, então, as boas-vindas ao vírus ou aos invasores. É aquele que vai ser responsável por uma ação de destruição. Ou seja, ele provoca uma resposta imunológica inata. Uma resposta inflamatória, tá bom? Essa resposta inflamatória nos pulmões, ocorrendo, então, a nível de alvéolos pulmonares, há um congestionamento por uma migração intensa de macrófagos e liberando citocinas pró-inflamatórias que causa congestão desses pulmões, o indivíduo muitas vezes necessitando então de intervenções. Esse é um quadro geral. O que ocorre também, isso é o pré-quadro, ou durante a infecção, e após esses 15 dias, 12 a 17 dias, o indivíduo então vai reduzir a sua carga viral. Porque é o ciclo em que o sistema imune vai estar reconhecendo, se replicando e atacando. E eliminando esse ser invasor. Agora o que acontece é o seguinte, pode muitas vezes agora deixar as sequelas, que são os indivíduos agora pós-Covid. O quadro pós-Covid. Ou seja, que eu tenho falado para o meu filho, ele perguntou, papai, o vovô ainda está com Covid? Eu respondi, não filho, o vírus do vovô já acabou. Mas assim como quando você pisa no espinho, seu pé fica inflamado, tira o espinho, mas o pé fica doendo, isso acontece também no invasão por uma carga viral. O indivíduo fica exposto ao vírus, vai ter uma resposta imunológica, uma resposta inflamatória. Isso ocorre, então, ao longo desses 7 a 15 dias, e há uma tendência agora de haver essa gestão dessa inflamação. Ora, se o indivíduo já é um indivíduo inflamado, se o indivíduo já tem um quadro inflamado, ou seja, pessoas acima de 65 anos de idade, nós sabemos que tem sinalização inflamatória contínua, por um processo normal de envelhecimento. Se for uma pessoa que tem resistência à insulina, ou seja, uma pessoa obesa, muitas vezes, são pessoas que têm sinais inflamatórios naturalmente. For um atleta, é um cara que, se tiver um atleta de prática intensa de esporte, ele vai ter um quadro inflamatório. Esses indivíduos vão apresentar cada um uma resposta distinta pós-infecção. Então ele foi positivado, não está mais, ou seja, o suave do nariz não mais detecta a presença do vírus, porque ele não está mais lá, né? Mas você tem as proteínas dos anticorpos, referente ao Covid lá presente. Se fizer um exame de sangue, você vai detectar que o indivíduo foi positivado. Então fica muitas vezes que o pessoal tem chamado um quadro de pneumonia. Você não tem Covid, você tem pneumonia. Você fica com o pulmão congestionado, com o pulmão tomado, você apresenta um quadro febril muitas vezes, com esse quadro de pneumonia, e as vias respiratórias muitas vezes congestionadas e tal. Mas esse é quadro pós-Covid. Bem, gente, dito esse, caracterizamos rapidamente, não com muita profundidade, a infecção viral, caracterizamos o quadro clínico, agora vamos falar da excelência e da elegância de você usar imunossuplementação nesses indivíduos. Vou falar
pós-infecção, ou durante a infecção e pós-infecção. Tá? Se você tem a oportunidade de usar com indivíduos pré-infecção, isso é o melhor dos mundos, concorda comigo? Porque tu estás já modulado, tá bom? Então acontece o seguinte, numa modulação por alguns beta-glucanos, no nosso caso aqui, o Biovit Biglucan, você está vendo aqui, ele é um suplemento alimentar exclusivo, formulado de uma forma exclusiva, com beta-glucanos exclusivos. Só rapidamente falar da química dos beta-glucanos. Dependendo do processo, atenção gente, todos os olhos em mim, dependendo do processo de extração, dependendo do processo químico e processo de formulação, a estrutura química desses beta-glucanos mudam, assim como muda a sua propriedade imunomoduladora. Alguns beta-glucanos não vão possuir ação imunomoduladora, tá bom? Enquanto o Biovit tem uma excelente ação imunomoduladora. Tá bom? Então, o que é que você vai fazer? O indivíduo positivado, se ele está positivado e não está excessivamente inflamado, ou seja, é uma pessoa que não está acima dos seus 65 anos de idade, não é uma pessoa que está com risco de obesidade ou resistência à insulina, 2 vezes ao dia, 10 ml, está suficiente. O que é que vai acontecer? O beta-glucano, o Biovit, é absorvido no lume intestinal. A partir dali, há uma modulação do sistema imune. Esse sistema imune ali inato, ele comunica o sistema imune adaptativo. Então, há 2 coisas acontecendo. O sistema imune inato corrige a resposta, porque ele começa, através dos receptores do CR1, a apresentar essa modificação e sinalizar por quimiotaxia a modulação da próxima geração dessas células do sistema imune. Tá bom? Então, isso é a modulação do sistema imune inato, agora a modulação do sistema imune adaptativo. Isso faz com que tu tenhas uma atenuação dos sinais inflamatórios. Então você reduz a congestão pulmonar, você reduz o pigarro, né? Muitas vezes a pessoa vai apresentar um pigarro. Isso reduz então, por exemplo, a formação de coriza e muco, que é responsável também por uma congestão pulmonar. Então, por essa redução de migração ou de liberação de citocinas pró-inflamatórias, por haver essa modulação, há uma atenuação. Então, 2 vezes 10 ml, está aqui você vendo, é a nossa recomendação. E tem sido nossa experiência, inclusive com centenas de prescritores em todo o Brasil que fazem uso do Biovit Biglucan. Agora, isso é o quadro, tá, em que o indivíduo não está excessivamente tomado ou não excessivamente inflamado. Você pode agora pegar esse quadro e, se você pegar um quadro mais acentuado de inflamação, indivíduo obeso, indivíduo acima de 65 anos de idade, e assim por diante, está nesse quadro das pessoas de risco, você pode dar 3 de 15. Eu cheguei a dar com meu pai de 4 em 4 horas. Meu pai tem 81 anos de idade e ele chegou a ter 50% do pulmão tomado. Esse 50% do pulmão tomado, 81 anos de idade, aspira cuidado. Eu disse, meu pai, o senhor vai tomar de 4 em 4 horas Biovit Biglucan. Ele fez isso religiosamente, foi admitido no hospital por precaução, não apresentou quadro febril, não apresentou perda de apetite, não apresentou congestão pulmonar, foi simplesmente um cuidado, um protocolo. Após 2 dias ele foi liberado, mas fez, olha, ele está muito bem, a bioquímica dele melhorou. Onde é que eles mediram? Usaram a ferritina, que é um sinal, é uma forma de você medir aí, de uma forma geral, aí, uma tendência de sinais inflamatórios. Não é preciso de Covid, mas em forma geral passa um quadro de inflamação do paciente usando essa análise da ferritina. Então, essa é uma experiência interessante. Você pode sim, gente, atenção, você pode sim dar uma dose mais agressiva para o teu paciente para que ele tenha uma resposta mais rápida. Só lembrando, o Biovit ou os beta-glucanos, ele tem ação moduladora e é dose dependente. A maior a dose, menor o teu delta de resposta, tá bom? Então, gente, essas são algumas recomendações que eu tenho a dar para vocês. Espero que você tenha entendido, fazer sentido. Mais uma vez, meu nome é Sam Silva, eu quero agradecer sua participação, me mantenho à sua total disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigado.